A história começa com Tomo confessando seu amor para seu melhor amigo, mas ele a vê como um garoto e acredita que é apenas um amor de irmãos. Para esconder seu constrangimento, ela finge que está tudo bem. No dia seguinte, Tomo conta para sua amiga Mizuzu sobre a falha na confissão de amor, e Mizuzu diz que não está surpresa, pois desde criança Tomo se recusava a jogar jogos de meninas e só praticava esportes de meninos. Tomo não quer que isso continue assim, então Mizuzu aconselha que ela fale de forma mais delicada, como uma garota. Depois disso, Tomo tenta conversar com Juno e tenta suavizar a voz, mas ele diz que ela soa como um homem velho, o que a deixa furiosa e a faz socá-lo. Quando chega em casa, o pai de Tomo percebe que ela está com hematomas no rosto e pergunta se ela perdeu para Juno novamente. Ela enfatiza que obviamente perdeu pois é uma garota. No dia seguinte, Juno continua insistindo para que Tomo perdoe, já que ela o ignorou desde cedo, e quando ele diz que não consegue passar mais um segundo sem ela o perdoa. Na hora do almoço, Mizuzu força Juno a almoçar com elas, achando ridículo que Tomo e Juno não almocem juntos, já que os dois passam o dia juntos o tempo todo. Mas isso só deixa Tomo mais nervosa, pois Juno faz com que ela o alimente, deixando-a envergonhada. Embora possa parecer estranho, apenas Juno acha que essa situação é normal, já que seu amigo Tanabe pergunta até onde ele chegou com Tomo, mas ele pensa que ele está falando sobre as sessões de karatê. Isso é ouvido por Mizuzu, que precisa esclarecer o mal-entendido. Depois da escola, Mizuzu encontra Juno esperando dentro da escola, já que está chovendo. Ambos esperam por Tomo, que é a única com um guarda-chuva. Mizuzu pergunta a Juno por que ele não entrou no clube de karatê, e ele diz que já faz karatê no dojo de Tomo e não está interessado em se juntar a clubes onde são separados por gênero, pois isso o afastaria de Tomo. Então, Mizuzu pergunta a Juno o que ele fará quando Tomo tiver um namorado, o que irrita a Juno, que a empurra para a chuva. Depois disso, Tomo chega e sua amiga força a dividir o guarda-chuva com Juno. Eles andam juntos, mas Tomo não quer chegar perto dele porque está suada e talvez cheire mal. Juno se aproxima e diz que ela tem um cheiro gostoso. Isso a deixa tão envergonhada que ela sai correndo. Quando Juno alcança ela, ele vê que seu uniforme está molhado, completamente grudado em seu corpo, ficando envergonhado. Desta vez, é ele quem corre. No dia seguinte, Tomo participa do clube de karatê da escola, mas ela é tão forte e feroz que é transferida para o clube de meninos, e o capitão do time, Masaki, imediatamente se interessa por ela, deixando-a feliz porque ele a vê como uma garota. Eles se dão tão bem que outras garotas que estão apaixonadas por Masaki ficam com ciúmes e chamam Tomo para uma conversa nada amigável. No dia seguinte, Mizuzu zomba de Juno e diz a ele que Tomo tem um novo amigo, o que o incomoda. Quando ele vê Tomo, pergunta sobre esse novo amigo, e ela lhe mostra uma foto do clube de karatê. Mas como Masaki é muito bonito, Juno pensa que ele é uma garota e suas preocupações desaparecem. Depois disso, Tomo conta a Mizuzu sobre as garotas que querem brigar com ela, mas após Tomo explicar tudo, Mizuzu diz que as garotas querem uma briga verbal, não de soco. À tarde, Tomo encontra as garotas, que ficam assustadas ao descobrir que Tomo é muito rude, mas logo esclarecem que querem falar sobre Masaki, pois elas têm interesse nele. Isso muda totalmente a atmosfera, e Tomo fica feliz porque ela entende que as garotas querem conselhos amorosos dela. Voltando para casa, Tomo está ao lado de um velho pervertido, e Juno rapidamente percebe o que está acontecendo, então ele agarra o velho e o entrega às autoridades. No caminho de casa, Tomo ainda se sente estranha, e Juno diz que ela deveria usar calças, o que a deixa irritada e a faz socá-lo. No dia seguinte, Tomo conta a Mizuzu o que aconteceu, e ela se preocupa com a amiga, examinando todo o seu corpo, mas Tomo garante que Juno cuidou dela. Então, Mizuzu pergunta por que ela usa a saia da escola tão curta, e Tomo responde que é mais fácil para se mover. Mizuzu tem uma ideia. Ela diz a Tomo que ela deveria tirar os shorts e usar uma saia como todas as garotas. Tomo acha que sua amiga é louca, mas Mizuzu garante que todas as garotas usam apenas isso sob suas saias. Esse experimento ajudará Tomo a ver a reação de Juno. Conforme Mizuzu esperava, Juno fica surpreso ao ver as pernas longas de Tomo sem os shorts e a saia muito curta, tentando não olhar para ela e protegê-la dos olhares dos outros. Depois, ele se recusa a andar atrás dela, então Tomo fica brava e vai para a frente dele, mas infelizmente uma rajada de vento levanta sua saia, e Juno desmaia ao vê-la. Quando acorda, ele diz que não tem o direito de dizer a ela como se vestir, mas que ele se sente incomodado com isso, o que a deixa satisfeita. No dia seguinte, Mizuzu zomba de Juno porque Tomo lhe contou o que aconteceu entre eles, e ela diz que vai demorar muito para ele se recuperar. Ele responde com um tapa em sua testa. Depois disso, enquanto Tomo e Mizuzu conversam, conhecemos uma menina chamada Carol sendo cercada por meninos. Carol é como a garota mais popular da escola. Ela é uma garota linda que veio da Inglaterra para o Japão. À tarde, Tomo encontra Masaki e Carol, que diz a Tomo que eles estão noivos e acredita que Tomo é um garoto. Mas Masaki se desculpa por ela e diz a Carol que Tomo é uma garota, o que deixa a garota com ciúmes, embora não demonstre em seu rosto. Agora, sempre que vê Tomo, ela se aproxima e a chama de boba. Baca, baca.
Tomo conta a Mizuzu sobre a situação, e ela percebe que Carol está com ciúmes da amizade entre Masaki e Tomo, mas não conta a ela. No dia seguinte, Carol vai falar com Mizuzu. Ela quer saber como derrotar Tomo, e isso dá a Mizuzu uma ideia. Ela quer que Juno e Tomo fiquem juntos como um casal. Então ela diz a Carol o que deve fazer. O plano de Mizuzu é que Carol peça a Juno para treiná-la para derrotar uma garota, e ele concorda, mas rapidamente percebe que ela não consegue lutar contra ninguém porque não tem força e não é atlética. Quando Tomo descobre que Carol está sendo treinada por Juno, ela corre para interrogá-lo e exige que ele lhe diga por que está com Carol. Carol se lembra que Mizuzu lhe disse que, quando Tomo descobrir sobre seu treinamento com Juno, ela perceberá porque Tomo não é uma ameaça para seu relacionamento com Masaki. E Mizuzu está certa. Carol vê Tomo e Juno juntos e percebe que Tomo tem sentimentos por Juno, então informa a Tomo que não é mais sua inimiga. No dia seguinte, Carol pede a Tomo para ser sua amiga, embora tenha medo de perguntar, pois sempre foi rejeitada pelas garotas. Mas Tomo aceita sua amizade, contrariando o que a garota tinha vivido anteriormente. Mais tarde, Tomo conta a Juno sobre sua nova amizade e pergunta se ele tem interesse em Mizuzu, já que parecem próximos. Juno diz que ela não é seu tipo, mas acaba revelando que os dois já namoraram no passado, o que deixa Tomo sem palavras. Ela leva Mizuzu ao telhado e pergunta sobre seu relacionamento passado com Juno, e Mizuzu diz que eles namoraram no segundo ano do ensino fundamental por 3 dias. No primeiro dia ele a convidou para sair, no dia seguinte a levou para andar de bicicleta por 40 quilômetros e quase desistir da vida. No terceiro dia ela estava decidida a terminar, mas ele a antecipou e terminou com ela primeiro, o que foi um golpe fatal em Mizuzu. No dia seguinte, Juno e Tomo encontram Masaki no portão da escola, e Juno finalmente descobre que Masaki é um garoto e imediatamente o soca como reflexo, mas Tomo força a se desculpar, embora Juno o convide para uma luta de karatê para vencê-lo com toda a sua força, o que deixa Tomo brava novamente. Depois disso, Juno pergunta a Tomo por que ela é amiga do capitão do clube de karatê masculino, e ele não consegue acreditar quando Tomo diz que foi transferida para o clube masculino, já que ele deixou de ir nesse clube porque achava que ficaria separado de Tomo. Depois da escola, Juno tem que ir para casa sozinho porque Tomo decidiu passar tempo com suas amigas. No ônibus, ele encontra Masaki e os dois falam sobre como Tomo é extraordinária. Juno diz a Masaki que só consegue vencer Tomo se a luta de karatê for sem regras, e é por isso que ele a admira tanto. Mas o momento agradável termina, e Juno ameaça Masaki para que ele não conte a Tomo o que conversaram. No dia seguinte, Tomo e Masaki falam sobre Juno e ela acha que os dois já se tornaram amigos, o que a deixa feliz, mas essa relação é bem diferente do que ela imagina. À tarde, Mizuzu tenta convencer Tomo a convidar Juno para um encontro real, mas ela não tem certeza se Juno aceitaria. No dia seguinte, Tomo pergunta a Juno se ele quer passar um tempo com ela no fim de semana, e Juno aceita feliz, porque não passam tempo a sós há muito tempo. À tarde, Carol e Mizuzu forçam Tomo a ir às compras, já que ela só tem roupas de menino. As duas garotas montam um visual para Tomo, um traje feminino, mas com toques masculinos, para que ela não se sinta desconfortável. O fim de semana chega, e Juno percebe a mudança em Tomo, mas não diz nada. Eles vão primeiro jogar beisebol, depois para o boliche e por fim para uma sala de karaokê de casal. Tomo se sente muito inseguro e não sabe como começar, culpando Juno por sempre aceitar o que ela diz. Mas ele diz que, desde crianças, ela sempre tomou a iniciativa de fazer coisas imprudentes e ele sempre a acompanhou, porque no fim sempre se divertia. Então, Tomo só pensa em se divertir e começa a cantar músicas infantis, o que diverte tanto Juno que ele grava um vídeo dela. No dia seguinte, as amigas de Tomo não conseguem acreditar que em vez de cantar músicas românticas, ela ficou cantando músicas infantis por 3 horas. No outro dia, Tomo diz a Mizuzu que gostaria de ser mais carinhosa com suas amigas. Elas nunca foram assim porque se conhecem desde bebês, já que suas mães são melhores amigas desde a adolescência. Tomo sugere abraçar Mizuzu e ter contato físico, mas ela não gosta da ideia e procura outra solução, mandando Carol abraçar Tomo. Só que a estrangeira levou tão a sério que sempre que vê Tomo, ela a abraça. Isso incomoda Mizuzu e Tomo percebe. Elas vão para o telhado, e Mizuzu pede desculpas por não ter abraçado Tomo e aceita o pedido anterior da garota. Mas Tomo é tão forte que Mizuzu rapidamente se arrepende, e pergunta a Tomo por que ela nunca tentou abraçar Juno, já que ele faz isso sempre com ela. Depois da escola, Tomo abraça Juno por trás, e ele fica tão surpreso que se solta imediatamente e diz que ela não pode fazer aquilo. Tomo reclama porque ele sempre faz isso, mas ele diz que só ele pode fazer, e ela fica brava e o soca. Na manhã de sábado, Juno acorda Tomo, e ela não consegue acreditar que ele está em seu quarto e começa a gritar com ele. Mas ele se justifica dizendo que o pai dela mandou acordá-la.
Os gritos acordam Akimi, a mãe de Tomo, que é tão assustadora quanto Tomo. Depois, eles vão tomar um café da manhã nutritivo preparado pela garota, e Juno pergunta onde está o pai dela. Akimi responde que ele sempre está no dojo porque ainda é tímido perto dela, mesmo depois de anos de casados. Para provar isso, ela vai ao dojo com eles, e assim que seu marido a vê, ele fica vermelho e se derrete de amor. Depois disso, Tomo diz a Juno que seu pai sempre se comportou assim com sua mãe e acha isso ridículo, mas Juno fica sério e pergunta se é errado um homem sempre agir de forma apaixonada pela mulher que ele ama. Ela se sente desconfortável, então ele acaba concordando que é ridículo. Na segunda-feira, Carol pede para Tomo almoçar sozinha com Juno, pois quer pedir conselhos a Mizuzu sobre relacionamentos. Juno fica encantado com a ideia, pois adora passar tempo sozinho com Tomo, mas ela se sente insegura porque todos os colegas estão olhando para eles e sussurrando sobre se eles já são um casal. No telhado, Carol diz a Mizuzu que em breve ela entenderá seus problemas amorosos. Nesse momento, Masaki chega e começa a tratar Carol com carinho, e ela diz a Masaki que Mizuzu é sua nova amiga. Isso deixa Masaki tão feliz que ele quase chora e agradece a Mizuzu, pedindo que ela cuide de Carol, pois ele a considera sua irmãzinha. Quando ele sai, Mizuzu diz que seus problemas amorosos são piores do que os de Tomo, porque Masaki vê Carol como uma irmã mais nova. À tarde, as amigas de Tomo vão pedir ajuda a ela. Acontece que o líder de uma gangue do terceiro ano quer sair com uma delas, e rumores dizem que garotas que o rejeitam são perseguidas pelo resto do ano. Tomo acompanha as garotas para conversar com esse cara, e como ele insiste demais, Tomo dá a ele o que merece e quebra suas costelas com um chute. No outro dia o cara reúne sua gangue para atacar Tomo, mas Juno escuta todo o plano, ficando enfurecido e dando à gangue uma lição verbal com os punhos. A surra foi tão grande que toda a gangue foi se desculpar de joelhos para Tomo por terem planejado atacá-la. No caminho de volta para casa ela comenta o que aconteceu e Juno disfarça, deixando a garota acreditar que foi somente por causa dela que eles agiram assim, um verdadeiro sigma. Mas é aqui que chegamos ao fim desse recap incrível. Se gostou desse anime e quer mais vídeos dele, comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho para receber os novos vídeos. Até a próxima!